Partiu mais uma aula de matemática, mas antes de retornar ao conteúdo, editor, entretenimento pra gente. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Igualdade de números complexos. Então acompanhem comigo lá, gente, na página 8, seguindo na apostila de vocês. Temos então um número complexo Z1 e um número complexo Z2. Lembrando que temos a parte real e a parte imaginária desse número. A parte imaginária é composta da unidade imaginária e mais um número à frente dessa unidade, tá? Então nós temos Z1 e Z2. Quando que dois números complexos são exatamente iguais? Exatamente quando suas partes reais são iguais e quando suas partes imaginárias também são iguais. Como assim, professor? Por exemplo, se no lugar desse A tivesse o número 2, no lugar desse C também deve ter o número 2. Se no lugar desse B tivesse o número 5, no lugar desse D também deveria ter o número 5, para que os dois números sejam exatamente iguais. Parte real igual, parte imaginária igual, e até com os sinais também. Se aqui, por exemplo, fosse menos 4, o C deveria ser menos 4. Se o B fosse menos 6, o D também deve ser exatamente o valor menos 6, para que dois números complexos sejam exatamente iguais, suas partes reais são iguais e as partes imaginárias também. Vamos a um exemplo. Exemplo número 1. Os números complexos z igual a 2 mais yi e w igual a x menos 5i. E aí se pergunta, qual deve ser os valores de x e y? Lembrando que x e y são valores reais para que os números complexos sejam iguais. Então a gente vê aqui em cima, para que eles sejam iguais, as partes reais devem ser iguais e as partes imaginárias também. Então só de observar aqui, ó, se o z, a parte real, é 2, quanto que deve valer o x no número complexo w para que os dois sejam iguais? O x deve valer quanto? Exatamente, lá, ó, vou repetir aqui os dois números complexos. Então, para que z e w sejam exatamente iguais, o x nosso deve ser o número 2. Tá, e quanto que deve ser o y para que os dois números sejam iguais? Olha aqui o sinal, menos 5. Então, para que esses dois números sejam iguais, o y, queria falar primeiro o x, o y também deve ser igual a menos 5. Ó. Sinal, sinal, fechou. Só isso, professor? Só isso. Então, nós dizemos que z é igual a w e os dois números são iguais a 2 na parte real e menos 5i na parte imaginária. Pronto, você estabeleceu uma igualdade entre números complexos. Só isso? Só isso. Exemplo número 2. Então, ó, dados os números complexos z e w, reparem aqui no z agora. X mais 3, entre parênteses, eles não acompanham a unidade imaginária. A unidade imaginária não está acompanhando esse parênteses. Agora, acompanha o segundo parênteses. Y menos 1, a unidade imaginária acompanha esse segundo parênteses. Então, isso quer dizer que esse termo inteiro é a nossa parte imaginária do número complexo. Observe o número W. Esse 2 é a parte real e esse 6i é a nossa parte imaginária, porque o 6 acompanha a unidade imaginária. Qual deve ser os valores de x e y para que os números complexos sejam iguais? Novamente, parte real igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. Vou repetir lá os dois valores. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Qual que é a parte real do número complexo z? É x mais 3 a parte real. Então, eu coloquei aqui x mais 3. Qual que é a parte real do número w? Parte real do número w. Eu estou falando assim, gente, não é que está errado, porque eles vão originar exatamente um número complexo. Por isso que eu estou chamando eles de números, tá? O número w, então, vai ser aqui, a parte real dele vai ser igual a 2. Ó. X mais 3 da parte de z real igual a parte real de w, 2. X mais 3 igual a 2. E a mesma coisa com y. Y menos 1, que é a parte imaginária, tem que ser igual a exatamente a outra parte imaginária, igual a 6. Como nós encontramos x e y, só isolar nas equações. Isolei x, x igual a menos 1, isolei y, grifa lá, isolei y, y igual a 7. Grifa lá também, fim do exercício. Beleza? Tranquilo, né? É só igualar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Exemplo número 3, ó. Dados os números complexos z, agora o z, a parte real dele é menos 4,
e a parte imaginária é y1. No W, repare que agora no W nós só temos a parte real, eu não tenho parte imaginária no W. Por quê? Porque não acompanha a unidade imaginária, não tem o I aqui. Ó. Então nós só temos a parte real em W. W é somente um número real e Z é um número complexo inteiro. Tá? Então pergunta-se qual deve ser os valores de x e y para que os números complexos sejam iguais. Novamente, parte real igual a parte real, então vai ser menos 4 igual a 2x. Ou 2x igual a menos 4, tanto faz. Tá? Invertendo os lados é a mesma coisa. E o y ele vai ter que ser igual a quem? Como não tem o zero, antes eu vou isolar o valor do x, ó. Então aqui, ó, 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. Menos 4 divididos por 2, menos 2. X igual a menos 2. E no y, como nós não temos nenhum valor imaginário aqui no w, então a gente vai igualar o y a qual valor na matemática? Exatamente o zero. Não temos parte imaginária em w. Tá? Então só de falar. Tudo bem? Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga a meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Ninguém acha normal eu ter... Vamos agora para adição e subtração de números complexos. Bom, se na igualdade nós igualamos a parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária, então simplesmente na adição e subtração de números complexos, nós vamos fazer o seguinte, ó. Temos um número complexo Z1 e temos um número complexo Z2. Ah, professor, eu poderia ter Z e W? Pode, eu só estou fazendo duas notações diferentes aqui, tá? Ó. O Z1 é composto pela parte real A e pela parte imaginária BI, e o Z2 é composto pela parte real C e pela parte imaginária DI. Para nós adicionarmos dois números complexos, fazer a soma desses dois, o que a gente deve fazer? Pegar a parte real e somar com a parte real, pegar a parte imaginária e somar com a parte imaginária e repetir a nossa unidade imaginária. Você vai subtrair parte real da parte real e a parte imaginária da parte imaginária, A menos C e B menos D, colocando a sua unidade imaginária lá, enfatizando a parte imaginária. Tudo bem? É simples, fácil e tranquilo, vocês vão ver agora nos exemplos. Mas isso só na próxima aula, porque já vamos chegar aí aos 8 minutos. Então, gente, grande abraço para vocês e na próxima aula a gente continua fazendo a soma e subtração. Tchau! We have technology. 42.000 reais de patrimônio acumulado. Desculpa a inscrição, é que o tempo aqui embaixo não joga... Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão... 從年為你是你想講飛更飛中 no， to fly to fling to blazing